Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Hoje vamos dar continuidade aos lives da nossa acolhida franciscana, onde a gente sempre se encontra para partilhar um pouco da história de Francisco de Assis. Estamos no início da biografia de São Francisco, relatada por Tomás de Celano, uma das maiores referências no que se refere à biografia de São Francisco de Assis. Hoje vamos ao capítulo 4. E no capítulo 4, vamos ver aqui qual é o título de hoje. No capítulo 4, o título é o seguinte: Como, tendo vendido tudo, desprezou o dinheiro recebido. De quem seria esse dinheiro recebido? Senão de seu pai. Aí vamos descobrir no decorrer da história, né? Mas antes de começar, peço a bênção e a graça de vocês, que vamos iniciar com o sinal da cruz, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Então vamos lá. Quando chegou a hora, eis que o servo do Altíssimo, assim preparado e confirmado pelo Espírito Santo, seguiu o ímpeto sagrado do Espírito pelo qual se chega aos bens melhores, desprezando o que passa. De fato, nem podia esperar mais. Uma doença mortal estendia por toda parte seus efeitos nefastos e paralisava tantas pessoas que qualquer demora de médico poderia ser fatal para elas. Aqui mostra que Francisco tinha uma urgência na sua missão, no seu anunciar, no seu construir as igrejas em ruínas, né? Então ele tinha uma emergência, uma urgência em correr e fazer, porque a taxa de mortalidade naquele período era muito grande, né? Então vamos continuar. Levantou-se armado do sinal da cruz e, tendo preparado um cavalo, montou e, levando consigo peças de escarlate para vender, partiu veloz por Foligno. Tendo lá vendido, como de costume, tudo que levava, o feliz mercador deixou até o cavalo que montara, depois de receber o preço que valia. De volta, livre da carga, vinha pensando com visão religiosa do que fazer com aquele dinheiro. Admirável e repetidamente convertido por inteiro para as coisas de Deus, achou que era pesado demais carregar aquela soma por uma hora que fosse. Considerando simples areia todo aquele pagamento, apressou-se em desfazer dela. Vindo na direção de Assis, encontrou à beira do caminho a igreja erguida. Havia muito tempo, em honra de São Damião, e agora ameaçada em ruína por sua muita antiguidade. Aqui alguns pontos interessantes para a gente conversar. Ele pegou alguns tecidos escarlates, né? Tecidos vermelhos, que eram um dos tecidos mais caros que tinha, né? Ele pegou esses tecidos da onde? Da loja de seu pai, Pedro, né? Então o que é que ele fez? Pegou escondido esse tecido, foi vender e pegou aquele dinheiro para ajudar na construção das igrejas que estavam em ruína, entre elas a igreja de São Damião. Vocês sabem que existe aquela história que Francisco estava diante da cruz e Jesus fala para ele: Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco, reconstrói a minha igreja. Então, no primeiro momento, Francisco imaginava, na sua ingenuidade, na sua pureza, que o reconstruir a igreja era pegar aquelas igrejas que estavam em ruína e reerguer. Para isso, ele precisava de algum suporte financeiro, né? Para conseguir alguns materiais, como madeira, argamassa, né? Para juntar aquelas pedras e levantar as paredes.
Então o que é que acontece? Ele pega esse tecido, vai vender e aquele dinheiro na mão dele, para ele não tinha mais sentido nenhum, né? Na época que ele era mundano, ele pegava aquele dinheiro todinho, gastava com bebida, com mulheres, com doitado, mas aquilo para ele não tinha mais sentido, então o dinheiro para ele não tinha mais valor nenhum. Então ele pegava aquele dinheiro já com um único objetivo, que era em benefício da construção, como também em benefício dos pobres que conviviam com eles. Mas a gente sabe muito bem que essa história não vai terminar bem, né? Porque quando o pai dele souber que ele pegou os tecidos e que pegou esse dinheiro e utilizou para algo que não tinha lucro e benefício nenhum para seu pai, Pedro, que era um comerciante nato, né? Era um burguês com ganância de nobreza. Então, o que é que ele imagina, né? Vamos ver aqui a continuação dessa história. Chegando a ela, o novo soldado de Cristo, comovido pela piedade e tão urgente necessidade, entrou cheio de temor e de reverência. Encontrando lá um sacerdote pobre, beijou suas mãos consagradas, cheia de fé, deu-lhe o dinheiro que levava e contou direitinho o que queria. Espantado e admirado, tão incrível e repentina conversão, o padre não quis acreditar, achando que ele estava sendo enganado, não aceitou o dinheiro oferecido. Poderia dizer que o tinha visto um dia antes, vivendo regaladamente entre parentes e conhecidos e mostrando mais loucura que os outros. Mas o jovem insistia e teimosamente, com palavras ardentes, procurava convencer o sacerdote de que, pelo amor de Deus, lhe permitisse viver em sua companhia. Afinal, o padre concordou que ficasse, mas por medo de seus pais, não recebeu o dinheiro que Francisco, verdadeiro desprezador de todas as riquezas, jogou a uma janela, tratando como se fosse pó, pois desejava possuir a sabedoria, que é melhor do que o ouro, e adquirir a prudência, que é a mais preciosa do que a prata. Então a gente vê a pureza e a ingenuidade de Francisco diante da situação. Ele não tinha noção do que poderia, o que isso ia acarretar lá na frente, né? A confusão que ia acontecer na cidade de Assis entre seu pai, Pedro, e Francisco. Pedro Bernardone e Francisco, né? Mas isso a gente vai ver mais lá na frente. O padre ficou surpreendido porque conhecia a fama de Francisco, de boêmio, né, podemos dizer, de noitada, de curtição, de vadiagem, né, no meio da noite de Assis, como muitos daqueles jovens filhos de burgueses. Então, ele sabia da confusão que ia acarretar se ficasse com aquele dinheiro. Então ele não quis conversa com aquele dinheiro, porque já conhecia a fama do pai de Assis, que não era uma pessoa nada fácil de lidar. Então o que é que Francisco fez com esse dinheiro que não tinha valor mais nenhum para ele? Jogou pela janela como se fosse lixo, como se fosse nada. Com certeza, ao jogar esse dinheiro, ali tinha muitas pessoas que pegaram e aí surgiu uma grande confusão, fofoca e conversa caiu nos ouvidos de seu pai, né? Então, por insistência de Francisco, o padre deixou que ele morasse lá na capela, na igrejinha de São Damião, né? Vivesse naquele silêncio, naquela simplicidade de um eremita, né? De um penitente. Isso é muito interessante falar sobre os penitentes. Naquela época, na Europa, mais precisamente, tinha grupos de penitentes, como também tinha eremitas penitentes, né? Os penitentes terciários não foi criação de São Francisco de Assis. Antes de São Francisco já existiam os penitentes, né? E Francisco começou a sua vocação como um penitente. Era muito comum naquela época terem grupos, fraternidade de penitentes. Só que o Francisco optou em viver uma penitência mais isolada, uma espiritualidade eremítica, né? Que isso é muito forte na espiritualidade franciscana.
nas raízes franciscanas, uma espiritualidade eremítica, né? Mas naquela época existiam fraternidades de penitentes, como também existiam penitentes eremitas. Então Francisco começou sua vocação assim com muitos penitentes da época, né? E esse capítulo acaba dessa forma, né? Dizendo que ele jogou o dinheiro pela janela, como se fosse nada, não tinha valor nenhum para ele, né? A gente sabe que ali ao jogar teve uma confusão ali, cada um querendo pegar uma moedinha aqui, uma moedinha lá. Essa confusão deve ter caído no ouvido do pai dele, e a gente vai ver nos próximos capítulos como é que essa confusão vai acabar, né? Olha aqui como é o título do quinto capítulo. Como seu pai, perseguindo, o prendeu. Olha só. Esse é o título do próximo capítulo que vamos ler amanhã, tá certo? Então, para finalizar, vou marcar aqui, né? Para finalizar, mas antes de finalizar, eu quero mostrar para vocês por onde é que eu estou lendo esse livro. É isso aqui. Fontes franciscanas, né? Aí está ao contrário, né? A letra. Mas aqui está escrito Fontes franciscanas. Isso aqui eu ganhei de presente da minha formadora na época que eu era postulantado na terceira ordem, né? Hoje já sou professo. Eu ganhei da minha mestra na época, a irmã Altila. Um beijo para minha irmã Altila, que eu guardo no meu coração. A irmã Helena também, que foi minha formadora. A irmã Gorete. Então, eu ganhei. E é daqui que eu estou lendo para vocês. É muito rico. Eu recomendo para quem quer beber da mística franciscana, né? E a gente está lendo a biografia de Francisco, segundo Tomás de... deixa eu ver... Celano, né? Tomás de Celano. Tá ok? Então vamos lá. A gente sempre finaliza com uma oração. Uma exortação, uma oração de nosso pai seráfico Francisco. Hoje eu vou ler a oração, a exortação ao louvor de Deus. Para a gente finalizar esse domingo. Que é o seguinte. Temei o Senhor e dai-lhe honra. Digno é o Senhor de receber o louvor e a honra. Vós todos que temei o Senhor, louvai-o. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Levai o céu e a terra. Louvai o céu e a terra. Louvai o Senhor todos os rios. Filhos de Deus, bendizei o Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos nele. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Rei de Israel. Todo o espírito louve o Senhor. Louvai o Senhor porque ele é bom. Todos que leis estas coisas, bendizei ao Senhor. Criaturas todas, bendizei ao Senhor. Aves todas do céu, louvai o Senhor. Todas as crianças, louvai o Senhor. Jovens e virgem, louvai o Senhor. Digno é o Cordeiro imolado de receber louvor, glória e honra. Bendita seja a Santa Trindade, indivisa unidade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Amém. Então, combinado, sempre que a gente se encontra aqui nessa acolhida franciscana, ela é um capítulo, né, da biografia de Francisco segundo Tomás de Celano, perdão, e ler e rezar uma breve oração, exortação de nosso pai seráfico São Francisco. E para finalizar, vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo a todos que ficaram até esse momento nessa acolhida franciscana simples, bem simples, né? Mas com todo amor, com toda alegria que é possível dar esse pobre miserável franciscano que sou. Então vamos juntos rezar essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco de Assis, Pai seráfico, rogai por nós. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.